É um mundo fictício onde há uma ciência chamada alquimia. Essa ciência permite que seu usuário transforme uma pedra em uma espada, desde que ele respeite a principal regra, a troca equivalente, em que as propriedades daquela matéria irão fazer parte deste novo item transformado. Porém, a tentativa de criar matéria do nada, ela pode ter resultados catastróficos. Salve pessoal, sejam bem-vindos à Taverna do Leitor, meu nome é José Augusto. Fullmetal Alchemist Brotherhood, através de uma metáfora incrível, ele vai responder a pergunta básica: a inteligência artificial é capaz de criar algo? Talvez você possa me dizer que, Zé, se eu pedir para ela criar um poema com tantas estrofes e tantos versos, ela vai criar e vai ficar tecnicamente incrível. Sim, ela pode fazer isso, ela pode fazer esse tipo de criação, porém, Fullmetal consegue explicar melhor o que significa criar algo ou transformar uma coisa de um princípio em outro. Bom, para quem não assistiu Fullmetal Alchemist, eu acho que o início do vídeo ficou bastante ilustrativo, mas basicamente a alquimia consiste no seguinte: eu pego uma pedra de ferro, aquela pedra de ferro sem esforço algum, ou seja, sem um esforço artesão, o alquimista simplesmente transforma aquela pedra de ferro em uma espada, mantendo sempre as mesmas características químicas, o mesmo peso, a mesma massa, tudo. Só vai mudar a forma. A grande questão aqui é que existe uma forma dentro de Fullmetal em que você pode quebrar essa regra e criar coisas basicamente do nada ou a partir de propriedades que não são delas. Bom, e só existe uma forma de quebrar essa regra no mundo de Fullmetal, que é com vida. Ou você sacrifica parte do seu corpo no processo, ou todo o seu corpo, como acontece com o Al, ou você utiliza uma pedra filosofal. Porém, os nossos protagonistas descobrem, alerta de spoiler, que a pedra filosofal ela nada mais é do que um produto resultado do sacrifício de vidas. Parece que fica meio pesado falar isso no YouTube, né? Então eu fiz um vídeo aqui já criticando a questão da confiança que a gente está dando para a inteligência artificial, de certo modo, e eu percebo que tem bastante gente que está com essa neura de que a inteligência artificial ela faz, ela cria. E não, cara, ela não cria. Ela não cria, ela responde comandos. A IA, ela basicamente ela pode criar coisas, compor obras de uma forma tecnicamente perfeita. Só que a partir do momento em que você tira todo o traço humano, todo o traço de vida, todo o traço de subjetividade dentro dessas composições, você percebe que sobra só a técnica fria. E o que eu quero dizer com isso? Eu estou lendo o livro do Dom Juan e eu vi bastante gente criticando, porque o autor, em muitos momentos, ele fala de si mesmo. E eu achei bastante interessante, apesar de eu também não ter gostado muito disso, mas você percebe que se fosse produzido por IA, não teria, em momento algum, a IA falando sobre si mesmo, implicando ali emoções dela, opiniões dela, porque ela não tem, ela não é humana. E justamente a falha do autor em colocar esses pontos que desagradou a muitos e me desagradou também, mas quando eu paro para pensar, é justamente esse ponto que faz com que a obra de arte do autor seja incrível e ela seja considerada uma obra de arte e uma criação humana. Isso é a criação, o sacrifício de vida, o sacrifício de tempo, o sacrifício de esforço para imprimir alguma coisa ali. Enquanto a inteligência artificial, ela basicamente ela pega o que compõe o banco de dados com o que ela já tem de comandos pré-definidos e ela vai compor com base no que a sua programação diz que está correto com o comando e vai compilar aqueles dados e entregar para a gente. Então a IA, trazendo para a metáfora de Fullmetal, é basicamente a alquimia. Ela pega uma propriedade e transforma em outra. Ela simplesmente faz isso com base em um comando. Em vez de eu ter a dificuldade de escrever o texto, eu vou pedir para ela escrever o texto para mim. Só que ela não vai aplicar nenhum tipo de raciocínio lógico da parte dela, nenhum tipo de falsidade por parte dela, nenhum tipo de opinião por parte dela. Ela é só uma máquina. Ela não tem vida, ela não tem humanidade. Enquanto que a pedra filosofal, essa vida, ela é o que traz toda e qualquer criação
a verdade, a realidade. Então a criação é intrínseca do ser. O ser humano, que é, o homem que é, o ser que existe, ele precisa criar. O próprio Deus, que é, ele criou o mundo. E a gente também precisa criar. E a gente terceirizar para uma ferramenta também esse processo de criação, não bastasse só o processo de conhecimento, mas eu vou terceirizar toda a prática da criação nas mãos de uma ferramenta. Então, criar é ser, o ser humano ele transforma a dor em beleza. Ele pega um momento triste da vida dele e ele transforma em um quadro, em uma literatura. E as maiores criações, elas vêm de quando o autor criou, sem simplesmente estar se importando se o mundo queria aquilo. E o mundo foi reconhecer depois como sendo a grande literatura clássica. O mundo depois reconheceu que aquilo tinha valor, porque o autor criou aquilo. Então, a vida, estar vivo, é um movimento, é um chamado à criação. A IA, ela não tem esse chamado. Ela simplesmente recebe um comando, como qualquer ferramenta recebe. E já diria o poeta brasileiro Ferreira Goulart que a arte ela existe porque a vida não basta. Então, a vida é essa pedra filosofal, é a que traz sentido e substância ao nada, é a que cria a partir do nada, é o que faz com que um pintor lá no século XIII, XIV, pegasse crina de cavalo, casca de árvore, moesse tudo aquilo e fizesse uma tinta, para a partir dessa tinta sair um quadro. Olha quanta coisa não teve que ser mudada. E esse quadro estava primeiro dentro dele. Esse quadro nunca teve fora, nunca teve na casca de árvore, no casco de cavalo, no que for. Essa obra estava dentro dele. E ela saiu por meio da vida. E esse ato criador é um ato que IA nenhuma vai conseguir chegar. Ela pode emular emoções, ela pode emular o que ela quiser, mas não passa de emulações. Não é autêntico, não é sensível, não é subjetivo, não é real. A única realidade, a única criação verdadeira, ela é feita por mãos humanas. Bom, e se você gostou desse vídeo, recomendo que você deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não assistiu Fullmetal Alchemist Brotherhood, recomendo que você assista. E eu vou ficando por aqui, me aguarde para mais vídeos e fiquem todos com Deus. Fui!